Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que você esteja muito bem. Nós estamos na série Leitura dos Milagres do Senhor Jesus e hoje leremos a cura do servo do centurião. Esta cura está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do verso 5 ao 13, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do verso 1 ao 10. Eu decidi ler então em Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Então, vamos à leitura. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um servo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Amém? Bom, então vemos aí o Senhor Jesus atendendo a um pedido de um oficial do exército romano, cujo empregado, o servo, estava enfermo à beira da morte. E eu só queria pontuar que o início desse versículo, desse capítulo, ele inicia dizendo que o Senhor havia feito um discurso, E qual era o conteúdo do discurso? O Senhor Jesus estava chamando as pessoas e dizendo: olha, o homem que ouve e pratica é como aquele que constrói a casa, que cavou fundo e tem alicerce sobre a rocha. Então, esse é a pessoa que ouve e pratica. Então, ele estava falando acerca disso, quando os homens vêm e solicitam que o Senhor vá lá, oferecer o que ele tinha, que é a cura para aquele servo. Então, o Senhor ele termina, um discurso sobre, olha, ouça e obedeça e faça, e em seguida ele se volta para aqueles homens que vêm pedir ajuda. E também ele dá ouvidos, aos religiosos ali. Eles dizem: olha, por favor, atenda ao pedido deste centurião, e vá curar o servo, porque ele já nos ajudou aqui na sinagoga. Então o Senhor Jesus está pronto a ir, ele vai, porque ele sempre está de olho nas demandas, nas quais ele vai agir. Ele tem todo o poder para agir em qualquer demanda da nossa vida. Então, prontamente ele está ali indo a caminho de liberar essa cura para esse servo do centurião. E alguns homens, então, os amigos dele, ou as pessoas que dão recados por esse centurião, diz: olha, não precisa ir, porque ele diz que o senhor não precisa ir, basta uma palavra,
basta uma palavra. Então, a palavra do Senhor é a verdade. Então, a nossa situação, ela deve se alinhar à palavra do Senhor. No caso da cura, o corpo deve se alinhar ao que diz a palavra de Deus e diz: Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, o Senhor Jesus se maravilha, né? Fica maravilhado com a fé, porque ele sabe o que significa autoridade, aquele centurião sabe. E nós também devemos passar a entender muito bem a questão da autoridade. Jesus tem autoridade. O nome de Jesus está acima de qualquer coisa, de qualquer outro nome, seja doença, situação, seja o que for, está acima disso o nome que tem todo o poder, cuja autoridade é a autoridade máxima e que é a verdade plena. Então, esse é o ponto. O Senhor Jesus é a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Ele tem toda a autoridade e é na palavra dele que nós seguimos. E quem ouve a palavra e a pratica é como o homem que constrói a sua casa, com muito alicerce, em cima de uma rocha firme. É assim que o Senhor compara. Amém? Bom, inevitavelmente, por conta da autoridade do Senhor, este servo fica completamente curado, né? Antes mesmo do Senhor chegar lá, ele dá a ordem e a doença tem que sair à ordem do Senhor, porque ele carrega toda a autoridade. Amém? Então vamos orar? Pai, obrigada por esta leitura, por cada dia mais entendermos acerca da autoridade, que nós somos luz, Pai, que nós é que devemos transformar o ambiente. E hoje, como foi pregado, né, nós devemos ser esta luz que ilumina toda a casa, colocado no lugar para que a luz do Senhor seja refletida e seja expandida e seja totalmente vista pelos homens. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a compreender que esta autoridade foi nos dada e que somos nós agora, Pai, que vamos oferecer aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Bom, esta foi mais uma leitura da cura, né, das curas do Senhor Jesus. E aí nós nos vemos no próximo capítulo com mais uma leitura. E a próxima leitura é a leitura da ressuscitação do filho da viúva de Naém. Então, nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz.